Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Daniel E eu sou a Tamires. e nós somos os catequistas. Hoje vamos trazer um assunto bem interessante que é o envolvimento das famílias na catequese. Como que eu faço para envolver essas famílias durante a catequese e também nas pastorais da igreja, da comunidade ou da paróquia? Como é que eu faço para trazê-las mais para perto, visto que elas estão aí muitas vezes muito distantes? Olha, o primeiro passo é a conexão. A gente precisa se conectar com essas pessoas. Elas precisam saber quem nós somos e nós precisamos saber quem elas são. Então, esse primeiro passo é interessante porque muitas vezes a gente já se perguntou, né? Como que a gente poderia fazer para trazer mais essas pessoas para perto? E é interessante porque quando a gente pensa, quando a gente se pergunta, a gente encontra as respostas. A gente pensou em algumas estratégias que poderiam te ajudar a fazer com que essas famílias estivessem mais reunidas e mais próximas da paróquia, da catequese como um todo, e consequentemente você conseguisse com que elas fizessem parte da paróquia, né? Porque na verdade elas precisam se sentir parte. Às vezes elas estão deslocadas porque fazia muito tempo que elas não participavam de nada. Olha que legal, é uma grande oportunidade de você trazê-las para perto. Entenda essas famílias. Muitas vezes esse distanciamento ele se dá pela falta de tempo, ou de repente essas famílias elas não entendem também a importância da catequese para a vida dos seus filhos, ou até mesmo para o âmbito familiar delas, né? Então, entender essas famílias, estar conectada com elas é o primeiro ponto aí que a gente precisa pensar como desenvolver isso. Seja realizando algum encontro inicial, né, conhecendo esses pais de repente antes desses catequizandos, ou indo até a casa deles, né? Pode acontecer também, dependendo aí da paróquia ou da quantidade de crianças, se é possível ou não, né? Fazer uma festa na paróquia que traga essas famílias, né? Para que a gente consiga ali sentar naquela mesa, conversar, fazer um bate-papo, entender quais são as necessidades dessa família, qual é essa criança que está chegando, né? Então, entender as famílias é primordial para que a gente consiga criar essa primeira conexão. Muitas vezes a gente tem hoje realidades distintas, né? Crianças que não têm o pai ou não têm a mãe, ou que são criadas pelos avós ou pelos tios, ou os pais não moram na mesma cidade, mora com um irmão, uma irmã. Nós temos diversas realidades. Então é muito importante que a gente conheça sim a realidade dessas famílias e a gente entenda por quê. Porque a gente vai entender como são os nossos catequizantes também. Para a gente conseguir ajudá-los nesta etapa de catequese, nesta formação mesmo, né, da vida inicial dele, de cristão. Olha, o que você pode fazer também é se comunicar de uma forma mais efetiva, esteja mais perto. O que você pode fazer? Crie grupos de WhatsApp. Se conecte com essas pessoas também pelo WhatsApp. Mande coisas para elas, palavras, as mensagens do dia, os evangelhos do dia. Comunique-se com elas. Dê recados após a catequese. Isso é muito importante, porque elas vão se sentir ali, elas não estão totalmente à mercê. Não, você as percebe. Traga esses grupos de WhatsApp, não para ficar mandando, né, bobagens. Deixe isso bem claro, que o objetivo é único e exclusivo para falar sobre a catequese. E um terceiro ponto seria organizar aí momentos de conexão com essas famílias. Então, momentos de conexão que não vão somente ali ao encontro da catequese, né? Mas que saem também aí, inclusive da igreja, pode ser fora da igreja, né? Pode ir num parque, de repente, fazer um piquenique com essas famílias, com essas crianças, para que a gente consiga criar essa conexão realmente. Então, de repente, o que você pode fazer é conversar com seu pároco, com o seu padre, o padre da sua paróquia, e fazer o seguinte. Pensa num domingo do mês. Ah, esse domingo vai ser da catequese, esse domingo vai ser, né? Os pais e as crianças da catequese vão realizar a liturgia. Olha que legal. Eles vão ajudar no ofertório, vão ajudar nas leituras, e as crianças amam fazer isso. Algumas mais tímidas, outras menos, mas é muito legal ver eles participando. Isso ajuda muito e aproxima muito as famílias da nossa paróquia. Isso. E é interessante também treinar essas pessoas, né? Quando a gente pensa na questão da liturgia, a forma com que elas vão ler, né? Falar, estar lá à frente.
Isso é muito interessante porque muitas vezes é a primeira vez delas. E para nós, né, que estamos inseridos aí na igreja, muitas vezes a gente se sente mais seguro. E essas pessoas ainda não, né? Então é sempre interessante trazer para elas durante a semana, né? De repente fazer ali um dia fora do encontro, né, de catequese, ou antes, né, desse domingo da missa da catequese, para que elas subam ali no ambão, para que elas peguem o microfone, para que elas sintam como que é. E trazer essa segurança para elas vai ser algo natural. Então, também destaque o papel dessas famílias. Eles precisam saber, muitas vezes eles não sabem. Então, os pais são os primeiros catequistas dessas crianças. Explique isso a eles. Talvez eles não saibam disso. Explique, mas explique com amor, né? Sempre. E dando ferramentas, de repente você pode dar ferramentas para que ele complemente em casa, para que ele, depois que tenha catequese no encontro do domingo, na semana, ou no sábado, não sei como é que é a realidade de vocês, né? Na paróquia de vocês, na comunidade de vocês, mas que esses pais possam reforçar com as crianças durante a semana o que eles ouviram, o que eles viram na catequese. Isso faz parte do compromisso que a criança também leva para casa, né? Mas é importante destacar isso para os pais. Legal. Dar um suporte muitas vezes é trazer uma oração, né? Uma oração antes das refeições, para que essa criança possa fazer com os pais em casa, ou de repente eles definirem aí um dia da semana para rezarem o terço juntos, né? Ter esse momento aí de espiritualidade. Esse é um ponto, inclusive, muito interessante que eu gostaria de trazer, que é o suporte espiritual, né, para essas famílias e também pensando nas crianças, né? As crianças elas estão aprendendo ali durante a catequese, mas as famílias muitas vezes elas estão mais distantes e acabam estando distantes também desse encontro, né, com Deus que a gente pode proporcionar para eles também. Né? Então, para que eles tenham pelo menos uma vez no mês, né, como a gente conversou, um encontro aí, para que o padre possa falar com eles, né, para que eles saibam de repente que eles podem buscar os sacramentos da igreja, então entender as necessidades deles, para que eles estejam cada vez mais inseridos e com isso eles tenham mais facilidade de buscar essa espiritualidade, né? Então, não somente as formações, né, mas criar esses momentos de oração é muito importante. Por exemplo, eu me lembro quando a gente fez no Dia das Mães um momento mariano, e aí nós convidamos as mães, né, dessas crianças para fazer um grande círculo e nós rezamos o terço, né, tocamos algumas músicas, fizemos um terço meditado, acendemos umas velas, né, no chão, que foi bem bonito aí, que nós fizemos um terço ali, né, de velas no chão. E é interessante também que algumas mães até compartilharam conosco, né, alguns testemunhos, enfim, que nós não conhecíamos, né, e que criou também essa conexão. Né? Então esse suporte espiritual é muito importante, que o catequista forneça aí, né, em conjunto também com o padre, ou também, né, envolver essas famílias nas pastorais da comunidade é interessante para que elas consigam fortalecer cada vez mais a sua espiritualidade. Na doação, no serviço, né? Exato. E aí, gente, quando as famílias se envolvem, a catequese ela é muito mais transformadora, né? Essa catequese se torna mais significativa ainda, não só para as crianças, mas para esses pais que às vezes estavam precisando disso também. Isso é muito legal, porque às vezes faz tantos anos, né, que não estão participando de nada, fizeram sua catequese, depois se afastaram da igreja, fizeram sua crisma, se afastaram da igreja. Olha que oportunidade linda da gente trazê-los de volta, né? Então, pense nisso. Pense em como já nos seus próximos encontros, no seu próximo planejamento, já incluir essas ideias. Qual dessas estratégias você vai usar? Escreva para nós aqui nos comentários, compartilhe também com outros catequistas para que eles consigam aí receber essas dicas e sugestões. São super importantes para que a gente consiga envolver essa família no processo de catequese dessas crianças e envolvê-las também na comunidade, no serviço pastoral, para que a gente consiga evangelizar com mais amor. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, curte e comente. Não esqueça de fazer isso, isso nos ajuda muito, muito, muito. Um beijo e até a próxima, catequistas. Tchau, tchau.